Gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou explicar o assunto, certo? O nosso assunto. E após a explicação, a gente vai fazer uma atividade sobre isso. Só lembrando que, ao pessoal que não me mandou nenhuma atividade ainda, por favor, me mande, pois eu só posso colocar a nota, certo, de vocês e a presença quando vocês me enviarem as atividades. O pessoal que enviou a atividade, sem problema nenhum, não precisa se preocupar, mas vocês que não, depois eu vou mandar a lista dos que já me enviaram as atividades, certo? E depois eu vou cobrar, certo? Tá bom? Aos que não me enviaram, porque eu preciso dar nota a vocês, certo? Então, nosso assunto que a gente trabalhou foi sistemas de numeração, ou seja, como o pessoal ele contavam, fazia suas contagens. Então, nosso primeiro sistema de numeração é o sistema de numeração egípcio. Ele era um sistema decimal, ou seja, ele contava de 10 em 10. Como assim, professor? Notem que eu tenho aqui em cima os números que nós utilizamos no nosso dia a dia: 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E a maneira de como é que eles contavam. Como é que eles contavam, professor? Então, os egípcios contavam de 1 até 9 utilizando bastões, esses tracinhos aí. Número 1, um bastão. Número 2, dois bastões. Número 3, três bastões e por aí vai. Quando chegou ou chegava no número 10, eles substituíam, certo, o valor da dezena por um joelho, por esse símbolozinho aí. Então 10 era representado por esse joelho. 11, o joelho e um bastão. 12, um joelho e dois bastões. 20, dois joelhos. Então, até 90, então 90 é o quê? 9. Então são 9 joelhos. Quando chegava no 100, ok? Eles substituíram o 100, como vocês podem ver aí, por esse rolo de corda, ok? É uma espécie de corda enrolada. Então, 5 cordas enroladas corresponde a quanto? Se é de 100 em 100, 500. 6 cordas enroladas, 600, ok? Quando chegava na marca de 1000, eles não colocavam 10 cordas, certo? Aqui, ó, veja só. 10 marcas de 100 eram trocadas pelo símbolo, esse símbolo aí, que significa o quê? A flor de lótus, como a gente pode ver aqui alguns exemplos, certo? Aqui, ó, 9, 9 bastões. 16, o joelho ou calcanhar e 6 bastões. 54, 5 calcanhares e 4 bastões. 1723, uma flor de lótus, representando o valor 1000. 7 rolos de corda, representando o valor 700. 2 calcanhares, representando o número 20. E 3 bastões, representando o número 3. Então era assim que os egípcios contavam, faziam as suas contas, certo? Após disso, nós vemos o sistema de numeração romano. Ele é muito utilizado nas escolas, certo? De maneira decimal, pois ele é utilizado para séculos, século 20, século 30, indicação de capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E se vocês forem perceber, os relógios antigos, como vocês podem ver aí na imagem, elas são, são mostrados em números romanos. Então, quais eram esses números romanos? Vejam.
Os números romanos eram representados por 7 letras. O I representava o número 1, o V o número 5, o X o número 10, o L o número 50, o C o 100, o D o 500 e o M o 1000. Ok? Aí é que entra o segredinho. Veja. As 3 primeiras letras. Quem são as 3 primeiras letras? I, V e X. Elas podem somente serem repetidas numa conta 3 vezes. Como assim, professor? Aqui, ó. Número 2, 2 Is. Número 3, 3 Is. Ok? Número 30, 3x. Aí vejam que a partir do 200, ó, vejam só, o C e o M, eles também podem ser representados 3 vezes, ok? Só quem não pode ser representado é o V, que é o 5, o L, que vai corresponder ao 50, certo? E o D, que vai corresponder ao 500. Então, o que é que a gente faz quando constrói outros números? Veja, para formar diferentes números, devemos saber que I, X e C, colocado à esquerda de outro valor maior, representa diferença deles, ou seja, representa subtração. Ok? Então, I, ele se coloca à esquerda do V e do X, o X à esquerda do L ou do C, e o C à esquerda do D ou do M. Por exemplo, V1, 5, que representa o V, e 1, que representa o I. Então, 5 mais 1, 6. X, 3, X e I. Então, X representa 10. Esses 3 I's representam 3. Então, 10 mais 3, 13. Certo? E assim sucessivamente nessas somas. Quando eles são colocados antes do valor maior, aqui vejam só que a gente está colocando o valor maior, o símbolo maior, depois o símbolo menor. Aqui nós vamos colocar o símbolo menor e depois o símbolo maior. Quando a gente faz isso, a gente está subtraindo, ou seja, IV, ou seja, 5 menos 1, 4. E 10, e X, 10 menos 1, 9. XL, 50 menos 10, 40, certo? E assim sucessivamente. Lembrando que esse material eu já enviei para vocês, tá? Então, vocês vão, depois que eu postar a atividade, vocês vão usar ou PDF ou esse vídeo para responder as atividades, ok? O sistema arábico, indo-arábico, é o que hoje nós utilizamos, que é do 0 até o infinito, mas que são construídos do 0 até o 9. Como assim, professor? Qualquer outro número que você for construir, você vai usar um desses 10 números. Se você for construir o número 15, quais vão ser os números que você vai usar? O 1 e o 5. O número 1000, você vai usar quem? O número 1 e 3 zeros. Ok? Então veja, por exemplo, considerando o número 33, ele é somado, forma pelo número 30, de 30, como o próprio número já diz, 30, certo? Mais o número 3. Considerando o número 200, vejam só, certo? Também temos esse exemplo aí.
E aqui, por último, a classe das ordens. Então, tem uma classe simples das unidades, que é o quê? Primeiro, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ó, eu tenho a primeira ordem, que é quem? Sempre da direita para a esquerda. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Por exemplo, o número 125. 125, ou seja, 1, 2, 5. O primeiro número, nessa ordem, a gente vai contar da esquerda, da direita para a esquerda. Quem é o primeiro número? Da esquerda para a direita, ó, 125. Então vai ser 5. O 5 vai ser quem? Minha unidade. O 2 do 125 vai ser quem? A dezena. Então 2 em dezena representa quanto? 20. E o número 1 vai ser minha centena, vai ser 100, certo? Então é assim que eu vou classificando as minhas grandezas, as minhas ordens, certo? Das minhas classes. Lembre-se, sempre contando da direita da primeira unidade para a esquerda, a nona ordem, que é a centena de milhão, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu sei que esse formato de aula é um pouquinho chato, fica um pouquinho difícil de compreender, porque assim fica difícil também de dar aula para vocês, tá bom? Mas eu peço que, por favor, me tirem as dúvidas, me perguntem as dúvidas que vocês têm, certo? Não somente copie as atividades ou simplesmente diga, professor, não sei responder, tá bom? Me perguntem, professor, como é que eu faço essa? Me mande a foto da questão, porque muitas vezes você, professor, como é que eu respondo a quinta? Gente, aí fica difícil eu querer ajudar você a responder a quinta questão se vocês não me mandam, certo que eu tenho, mas vocês me mandando a foto, fica mais fácil da gente compreender, porque ali mesmo eu não fico indo e voltando na atividade. Ali mesmo na nossa conversa, a gente vai avaliando e respondendo a quinta, a sexta, a primeira, a segunda, seja qual for a questão. Tá certo? Então, por favor, qualquer dúvida, por favor, me procurem, me mandem mensagem, certo? Tá bom? Me procurem. E lembrando, a presença de hoje e a nota, que é a atividade que eu vou postar, vale nota, só vai ser contada para os que me enviarem atividade no privado. Se fez no caderno e não me enviar, eu não vou adivinhar que você fez a atividade, muito menos que você estava presente na aula. Então, me mandem no privado a atividade, certo? Mesmo que você ache que esteja certo ou que esteja errado, me mandem, que eu quero saber que vocês fizeram, tá certo? É isso que eu peço a vocês. E as correções, a partir de hoje, eu só vou postar quando todo mundo me enviar, ok? E quando eu enviar a correção e alguém depois enviar a atividade respondida, eu não vou aceitar, tá certo? Eu só vou aceitar antes de eu enviar a revisão, a correção. Depois que eu enviar a correção, eu já não aceito mais nenhuma atividade. Ok? Então coloquem as atividades de vocês em dia. Eu não estou sendo chato. Eu estou falando isso por bem de vocês, tá certo? Então tenham uma boa tarde, uma boa aula e me procurem, certo? Me procurem para qualquer dúvida para eu esclarecer, ok? Então uma boa tarde para vocês, abraço e até durante a aula.